Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. Programa que conversa com os maiores formadores de opinião do Brasil e que normalmente tem caras que são muito conhecidas para as pessoas que assistem o programa. Hoje tem uma cara que no mundo country é muito conhecido, mas mais do que uma cara, ele tem uma voz muito conhecida. A gente vai conversar com o Rafael Vilela, ele que é a voz mais famosa do mundo country brasileiro. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, Dudu. Prazer estar aqui com você. Obrigado a oportunidade de estar aí contigo. Eu que agradeço. Vamos estar aí batendo um papo entre nós, né? É isso aí. Você sabe que eu já conversei com alguns cantores, cantoras aqui. Você é o primeiro locutor com quem eu converso. E a primeira coisa, a gente fica meio inibido, meio encabulado. Chega, o cara tem um vozeirão bonito assim, não sei o quê. Não, imagina, nem... Acho que a voz nem é o mais importante, o mais importante é que está no coração, né? É isso aí. E acho que a voz foi preparando depois, com o decorrer dos 20 e tantos anos de carreira aí, que foi preparando. Você está com 20 e poucos anos como locutor, cara? 23 anos. Eu considero o meu 1º de maio de 94, o dia que nasceu o Rafael Vilela locutor. Foi quando eu narrei a minha primeira prova de laço. E que foi seria a minha primeira remuneração através do microfone. Então esse ano eu completaria 23, porque todo mundo sabe o que estava fazendo em 1º de maio de 94, né? O dia da morte do Ayrton Senna e tal. Então naquele dia foi a primeira remuneração que eu iria receber. E que dia difícil, né? Um dia de tristeza e você sendo esse cara que tem que alegrar a galera, narrar e botar pra cima, né? Na verdade a prova de laço, ela é uma locução mais técnica. Eu tinha que chamar o competidor, vai no box fulano, prepara ciclano, era bem técnica. E como eu disse, era a primeira remuneração. O cara falou, ó, se você vier narrar, eu vou te dar uma camisa da Wrangler. Falei, pô, tá fechado. Esse cara não pagou a camisa pra mim até hoje. Mas é um grande amigo, a gente se dá bem pra caramba, já trabalhamos junto. Mas enfim, nesse dia quando chegou a notícia, eu tive que anunciar lá, né? A primeira vez que eu estava trabalhando mesmo com mais... eu tinha feito alguns ensaios de locução, vamos falar assim, uns pequenos rodeios na minha região. Mas aí ali era uma prova que eu estaria recebendo, então tinha uma responsabilidade mesmo, um comprometimento maior. E aí chegou a notícia, Ayrton Senna acabou de morrer. Eu falei, putz, não acreditei, né? Então foi logo na minha estreia como uma, né, vamos chamar de debutando mesmo como locutor, eu tive que dar essa notícia que foi uma coisa para o Brasil inteiro. Ali, tinha 600 pessoas, era uma coisa pequena. Mas ter que dar a notícia foi o primeiro desafio. Você está falando de uma coisa interessante, a gente está falando de Fórmula 1 e hoje em dia é impossível a gente falar de Fórmula 1 sem lembrar do Galvão Bueno, né? E o Galvão Bueno sempre me chama a atenção porque ele mostra, primeiro, como é importante você ter um locutor bom para transformar, às vezes, o que é morno em algo que é muito bacana e muito envolvente, mas também como é difícil você renovar uma safra de locutores, né? Um mercado que ele é relativamente pequeno, pelo menos o topo dele é relativamente pequeno, né? A gente estava falando de futebol, de Fórmula 1, você tem aí meia dúzia, tem, sei lá, o Silvio Luiz, você tinha o Luciano do Vale, tem o Galvão Bueno, aí tem o Kleber Machado, mas é isso mesmo, é tipo meia dúzia, e são os mesmos 6 há muito tempo, assim, né? No mundo sertanejo, eu vejo que são poucas pessoas também que narram os principais eventos que você tem. Como é que você conseguiu achar um lugar ao sol no meio desse mercado tão pequeno e eu imagino tão competitivo? Cara, realmente é um mercado competitivo. Somos também aí, diria 6, 7, talvez 10 que estão nos principais eventos. Mas lá atrás, nessa primeira oportunidade de narrar a prova de laço, eu agarrei a primeira oportunidade que apareceu. Eu narrava pequenos rodeios de bairro mesmo, eram rodeios amadores e eu estava ali narrando, pedindo uma oportunidade aqui, deixa eu narrar 2, deixa eu narrar 3, uma montaria que seja. Quando surgiu essa oportunidade da narração de prova, que era algo mais técnico, bem didático, eu peguei e agarrei nessa oportunidade. Dali já teve remuneração. Dessa primeira prova da camisa Wrangler que o cara não pagou, já rolou outras contratações. O cara já me chamaram para ir numa prova na região de Campinas. Depois o Valdomiro Polizelli lá de Jaguariúna já estava organizando um campeonatinho dentro dentro do rancho dele. Já me chamou também, então gostaram. E eu tenho uma coisa comigo desde aquela primeira prova até hoje. É dedicação e comprometimento. É a mesma dedicação que eu tive com aquela prova no 1º de maio de 94, é com que eu vou ter na semana que vem em Londrina, onde abre o campeonato da PBR esse ano. Então, a minha chance foi ali. E naquele momento, essas provas, que nos Estados Unidos eles chamam de time events, que são os eventos de cronômetro, prova de laço, tambor, bulldog, algumas modalidades, elas começaram a entrar dentro dos rodeios, dos principais rodeios do Brasil, porque no Brasil ainda estava o tradicional montarias em touros e cavalos, não tinha tanto outras modalidades durante o rodeio completo. E foi a oportunidade de eu entrar. E eu entrei, tive a oportunidade de conhecer depois os Estados Unidos e ver que a locução lá é algo mais didático realmente, como eu vinha fazendo nas provas.
Então, no Brasil tem muito aquele estereótipo do locutor de rodeio, isso é aquele cara que brinca, a mulher bonita que laça, que faz graça com as moças, com um cara que caiu no chão, com um palhaço que entrou no meio do negócio. São assim, os versos, né? Os versos, etc. E não é tanto só isso, né, Rafa? Porque tem toda essa parte técnica, você tem que explicar o que está acontecendo também ali. Foi o que aconteceu comigo. Eu acho lindo os poemas, acho fantástico. O folclore disso eu acho uma coisa linda e eu acho que temos que valorizar. Isso é do Brasil, isso é nosso, então eu acho fantástico. Porém, eu não sabia, eu não sou um repentista, eu não sabia inventar, mas eu era apaixonado, aliás, eu sou apaixonado pelo esporte. Então, eu procurei buscar argumentos e termos para que eu pudesse colocar para as pessoas que estão na arquibancada. E sempre eu me imaginava como um leigo. O que um leigo quer ouvir desse esporte? Eu não queria falar simplesmente para aquele fã. O fã, ele sabe quais são as gírias, quais são os termos, e o que eu falar para ele, se eu não falar, ele já viu. Agora, eu imaginava as pessoas que estavam na arquibancada, ou em casa, através de televisão, seja como for, como eles estariam ouvindo, o que seria aquilo que eles estavam ouvindo, para que entendesse do esporte realmente. E foi o que eu vi isso nos Estados Unidos. Então eu trouxe isso de uma certa forma para o Brasil, colocando a narração técnica informativa, mas sem perder o gingado, música tocando, envolvendo com plateia, com público, que o público brasileiro é fantástico em qualquer esporte, né? A gente fala muito aqui de esporte country, esporte do mundo sertanejo, do mundo do campo, e você sempre falando PBR, etc. E o espectador deve ter notado que a gente não usou muitas palavras rodeios, só usou quando você citou o começo da sua carreira, que você ia para os rodeios. Hoje em dia, existe assim uma visão muito até negativa da população de uma forma geral contra os rodeios, por causa da questão do bem-estar dos animais. E ao mesmo tempo a PBR, que é essa Professional Bull Riding, né, ou seja, montaria profissional de touros, se colocando não como rodeio, mas como um esporte radical. Como é que você vê essa confusão que as pessoas têm do rodeio com PBR? Ou eu estou errado, é tudo a mesma coisa? Não, na verdade, montar em touros, que a Professional Bull Riders, o campeonato mundial, a PBR faz, ela é uma modalidade de montar em touros, como você colocou, é um esporte radical que nasceu nos Estados Unidos em 1993 pela união de 20 competidores. É uma história bem interessante a história da PBR. E ela desvinculou-se dos rodeios tradicionais. O rodeio nos Estados Unidos ainda acontece, é enorme, é famoso, é lindo de se ver, mas a PBR ela está exatamente isolada. Segregada. Se você chegar no primeiro final de semana de janeiro, no Madison Square Garden, em Nova York, e perguntar, é aqui que está tendo rodeio? Ele fala, não, aqui está tendo PBR. Então, lá nos Estados Unidos já existe essa mentalidade. Rodeio é o rodeio completo, com todas as modalidades, com cavalo, com etc., com tudo aquilo lá. E, quando se fala em PBR, eles sabem que é um esporte radical, só montar em touros. É um show de 2 horas, que acontece ali com muito dinamismo, com muita... É só montar em touros. Só que no Brasil nós estamos ainda inseridos, e vamos continuar, pretendemos continuar inseridos dentro dos rodeios. Então o rodeio de Americana contrata a PBR para fazer a parte de montar em touros. Né? A nossa final, a final mais almejada do Brasil, ela acontece em Barretos, durante o rodeio de Barretos. Depois de todas as modalidades, começa agora a PBR. Temos uma outra abertura e aí nós começamos o nosso espetáculo de montar em touros. E existe essa preocupação pelo bem-estar do animal na história ali ou não? Demais, demais. Nós temos veterinário que acompanha, falando agora eu tenho que falar em cima de PBR, que é onde eu trabalho hoje. Nós temos veterinários que acompanham os animais desde a chegada. Só a nossa equipe conduz os touros para entrar, porque ali você tem que tocar o touro de um curral para o outro até chegar o momento da largada dele. A nossa equipe preparada e treinada, só eles trabalham com os touros para o embretamento. Todo o equipamento dos competidores é verificado antes e até depois da montaria pelos nossos juízes. Se tiver algo... Não teve nos últimos 10 anos, talvez, eu não tenho acompanhado nada que tenha ferido um animal, algum artifício que os competidores, que eles estão conscientes também. Isso é um ponto interessante. As pessoas imaginam que o touro pula ali porque está sendo muito machucado. Mas tem touro que se você pegar e machucar para a câmera, ele não vai pular nada. Aqueles touros são touros que naturalmente gostam de pular, né? São muito ágeis. Né? E nós temos uma situação no Brasil que a nossa genética de carne... Inclusive hoje falando aí de carne fraca, a nossa carne forte, eu quero falar, a nossa carne é forte. A genética de carne no Brasil, ela trabalhou maravilhosamente bem. Então os touros hoje têm uma ossatura mais fina e muito aproveitamento de carcaça. E com isso, atrapalhou o quê? Touro de pulo. Para isso, já estamos questão de 10, 15 anos,
trabalhando a genética de touros de pulo, que nos Estados Unidos já é trabalhada há 60 anos essa genética. Então nós estamos pegando touros que pulam bem, cruzando com vacas, geralmente com vaca da raça Nelore, e dali você tira um meio sangue Nelore com um touro de pulo. Daquela fêmea que nasceu, você vai cruzando. Então hoje nós temos 6, 7 gerações que vem melhorando o nosso plantel. E o touro, muito ao contrário do que as pessoas pensam, como você falou, acho que se você chegar num pasto e fizer alguma coisa, amarrar alguma a virilha coisa, do touro ali, não vai acontecer nada, ele não pula. E com dor, ele não vai pular. Eles pulam por índole, são touros de performance. Assim como você tem um cavalo de corrida que corre muito, você tem um touro que pula, que quer se livrar do competidor que está em cima dele. Entendi. E aí é o espetáculo que acontece. Fala um pouquinho para os espectadores de alguns dos números da PBR, só para as pessoas terem noção. Quantas pessoas costumam frequentar, quantas etapas são, quais os prêmios são distribuídos, porque às vezes as pessoas não têm noção do tamanho que é a PBR, e já no Brasil também, né? Que é um dos maiores mercados do mundo, né? Como eu disse, ela nasceu em 1994, onde 20 competidores, cada um colocou $1.000 lá nos Estados Unidos, cada um apostou $1.000 numa empresa, e que hoje ela foi vendida para o grupo IMG, WME-IMG, que hoje é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. E a PBR ela distribui mais de $20 milhões no seu campeonato inteiro, que está nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Canadá e Austrália. Quase esqueci da Austrália aqui. São 5 países que ela está hoje. E o campeão mundial, o cara que termina em Las Vegas com a maior somatória de pontos do ano, ele leva um bônus de $1 milhão. Uau. $1 milhão. E os brasileiros estão conquistando muita grana. Um campeão mundial vai ganhar 1,6, 1,5 milhões de dólares ano. Uau. Aqui no Brasil nós não estamos, lógico, a nossa marca ainda está longe disso, a gente faz aí cerca de 25, 30 etapas no ano. E etapas com quantos espectadores, assim, acho que tem mais? Aqui nós temos aí cerca de, eu acho que eu colocaria uma média de 20, mas você vai em Americana, fala assim 50, você vai em Barretos, nessa faixa de 70, numa noite de sábado em Barretos, chega a dar 100 mil pessoas. 100 mil pessoas assistindo? Assistindo o espetáculo lá. Então, quer dizer, sei lá, eu diria aí em torno de 7 milhões de pessoas por ano assistem o nosso espetáculo, é um número muito grande. Tem aquele touro que é o Bandido, é verdade? Existiu esse touro? Ele é meio que o Pelé desse negócio? Ele é brasileiro? O Bandido ele morreu em 2009, comecinho de 2009. Ele é do Paulo Emílio, um grande tropeiro do Brasil. E foi realmente aquele mito todo que todo mundo viu o que aconteceu. O que aconteceu com ele, aliás, foi numa experiência da PBR no Brasil em 2001. Aquela imagem que todo mundo viu em novela e televisão, que jogava o competidor para cima e caía de cabeça. Aquela imagem aconteceu numa experiência da PBR no Brasil em 2001. E o cara realmente caiu dele, ele jogou o chifre dele pegou no colete aqui por baixo. Aqui, o colete de proteção, o competidor usa um colete, parece um colete a prova de bala. De prova de bala, de policial. E pegou o chifre, acabou enroscando por baixo, jogou ele para cima, ele subiu muito alto. Subiu muito alto, desceu de cabeça no chão. E aquela imagem, estava com toda a mídia naquele evento, registrando tudo, aquela imagem foi para o mundo inteiro. E dali veio toda a fama dele. Paulo Emílio logo depois começou a fazer desafios, porque as pessoas não queriam, ele acabava se jogando no chão. O touro era fantástico. Ele tinha um carisma, aquele touro, era uma coisa impressionante. Eu fiquei na fazenda uma vez hospedado, fiquei na fazenda do Paulo Emílio, e eu acordava de manhã, você abria a janela, você via o touro, ficava assim, olhando. E olha, eu que estou acostumado a ver ele todo dia, né? Sim. Então, realmente, ele era... Era o touro sedutor, né? E hoje, através da genética, já tem filhos dele, já começando a pular, tem muita genética. Recentemente teve leilão aí, um leilão de touros de pulo, onde vendemos um embrião de uma filha dele, cruzado com outro touro. Foi vendido na marca aí acima de R$10 mil. Eu já vi em algum lugar que é o esporte mais radical do mundo. Foi pela revista... Puxa, agora me falhou o nome aqui, mas ele foi considerado o esporte mais radical do planeta. Esse é o lema. Isso, quando às vezes eu falo isso ao microfone aqui, as pessoas perguntam, mas de onde que tem? Não, existe, é comprovado isso. É o esporte mais radical do planeta e esse é o lema da PBR americana. Que legal, cara. E para a gente finalizar essa entrevista dizendo que é o esporte mais radical do planeta, como é que você abriria uma locução falando das pessoas que chegaram? Você dá uma palhinha para a gente aqui, como é que seria? Como eu te disse, cara, a minha linha técnica pra caramba, eu chego na cidade e... Alô, amigos da PBR, estamos aqui para mais uma etapa com os melhores atletas do planeta, os touros mais difíceis do mundo, e você vai acompanhar esse grande show de montarias em touros. Bem-vindos ao mundo da PBR!
Muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, e as pessoas que te acompanham vão saber o que eu estou te falando o seguinte. Ter o meu amigo Rafa Vilela aqui no programa é diferente, né? É diferente. Essa é a brincadeira que a gente faz aí, de falar que tudo que é bom, tudo que é gostoso, tudo que vale a pena, por uma gíria até dos bastidores, a gente fala é diferente, é bom demais. Beleza. Obrigado aí, cara. Valeu, obrigado, Dudu.